Quero ver agora travar. Tá empolgado aqui, cara. Complicado. Bacana. Legal. Legal. E aí, vamos lá? Convido os amigos. Convido os amigos. Convido os amigos. Convido os amigos. Manda coraçõezinhos aí. Alô, Eduardo. Tá sumido, hein, Eduardo? Bacana, irmão. Bom te ver de novo. Tá jogando duro, né? É isso aí. Tá certo. Perceba bem. Fala, mestre. Boa noite. Perdi muita coisa? Não, porque eu ainda estava ainda desenhando, né? Nem tinha começado a desenhar. Vamos lá então, vamos começar? Quando sai a segunda edição do livro, né? Isso aqui é até junho, delegado de polícia. Até junho sai a edição. É aqui que eu queria falar. Me parece, eu tenho que ver ainda, confirmar, que o ex-presidente Lula, me parece que o MP entrou com ação penal, né? E um dos fundamento lá da propositora da ação penal, me parece que fundamentou na teoria da cegueira deliberada. Essa teoria da cegueira deliberada caiu no concurso delegado de polícia lá do estado de Goiás, em 2009. E eu aqui no livro, eu trabalhei essa questão, né? Então perceba bem, que eu... Cadê a questão? Estava aqui, mas sumiu. Enfim, estava aqui, né? Agora eu vou até achar. Perceba bem que eu trabalhei essa questão aqui, eu desenhei, no final dei um carrinho por trás e ainda falei que essa teoria ela foi utilizada lá na ação penal, na ação penal 470, beleza? Não sei, não entendi o que a colega escreveu ali agora. Na ação penal 470, né, lá dos mensaleiros. Veja que essa teoria foi utilizada lá para enquadrar alguns mensaleiros no tipo penal lá da lei 9.613, né? Em um dos tipos penais lá. Veja que a teoria da cegueira deliberada, ela trabalha, procura identificar o dolo eventual, né? Então o cara sempre fala assim, eu não sabia. Desculpa. O cara fica falando assim, eu não sabia, a ilicitude desse dinheiro, eu não sabia, ele tenta tirar o dolo dele, né? Então a teoria fala assim, olha, você parece um avestruz. É um avestruz, né? Ele não sabe de nada, coloca a cabeça lá debaixo da terra e fica lá quietinho. É por isso que é chamada teoria do avestruz, né? Teoria da cegueira deliberada, é cego, não vê nada, né? Então, não, peraí, irmão. Você tinha condições de perceber que esse dinheiro era ilícito, tá? Você tinha condições, você assumiu o risco. Aí você tenta jogar o dolo eventual nesse agente para que ele venha responder. Essa teoria é muito criticada porque, na verdade, é uma forçação, né, no reconhecimento do dolo eventual. Perceba bem que essa teoria... entrou um aí agora, então eu não sei o que ele está escrevendo não. É lá do Osama. Ó, jogando duro. Então, segunda questão do seu livro. Você tem aí, né? Você tem o livro aí, né? A segunda questão, foi bom que ele já olhou. Ele tem meu livro aí. Nem eu conheço meu livro. Vamos lá. Segunda questão, 180. Tá aqui a questão, né? Aqui, ó. Ó, aqui. Beleza? Eu tô ligado nele. Aqui caiu a questão, né? Eu vim trabalhando, aqui eu tô desenhando. Continuei desenhando. Aqui eu dei o carrinho. Vê que eu, inclusive, eu falo ação penal 470 lá, do STF e tal. Aqui eu trabalhei a teoria da cegueira deliberada. Beleza? Tranquilo? Peguei aqui. A questão tá aqui. Bacana? Vamos lá? Ele falou que vai explodir o Congresso. Vamos lá então. Perceba bem. Segura agora as mensagens, né? Karen, tá mais tranquila? Tá? Pessoal, o que acontece? Pessoal que adquiriu a palestra, hoje eu mandei um vídeo, me parece que vocês já receberam um e-mail, não é isso? Vocês devem fazer o cadastro lá onde foi indicado, não é isso? E amanhã o link vai estar disponível. Amanhã já está cedo lá em Goiânia, tá certo? O preto está preparado, tá? Atendendo os pedidos. Vou mandar o preto, porque eu vou jogar muito duro, né? Acabei de fazer minha revisão final, beleza?
Então, a palestra vai ser top. Legal? Então, pessoal tranquilo aí, né? Amanhã vai se encontrar disponível o link. Perceba bem, então. Vamos lá? Perceba bem, então. O Tício, segura aí, né? Sempre coloco a historinha para depois jogar duro, né? Começar a desenhar. O Tício, veja que ele foi para uma boate. Perceba que o Tício foi para uma boate. Rapaz, sabia que ele não tem habilitação para dirigir veículo automotor? Não tem habilitação e foi. Sem habilitação. Realizou uma conduta. Chegou na boate. Tá lá dançando, né? Tocou até o Wesley Safadão, né? 99% estudo e 1% safadão. Ele foi lá. Aí ele foi lá, tocou o Wesley Safadão e tal, bebeu. Final dali da boate, ele pegou o carro dele, perceba bem, pegou o carro dele, pegou o carro dele, né? E veja, depois de ter bebido muito, ele pegou o carro dele, tem que desligar esse ar, porque está querendo me prejudicar, o jogo está duro pro lado dele. Então, ele pegou está querendo jogar duro. Ele pegou o carro dele, beleza? E saiu da boate. Bem, perceba que ele saiu da boate totalmente embriagado. Segunda conduta. Chegou em casa, ele fez uma festa. Fez uma festa lá, um barulho enorme. Terceira conduta. Rapaz, ele ia trabalhar no outro dia. Aí ele acordou cedo, foi para o trabalho. Mas antes de chegar no trabalho, ele passou por um sinal. Avançou o sinal e, além de ter avançado o sinal, ainda bateu no carro de uma outra pessoa. Avançou o sinal, é isso? Uma quarta conduta, é isso? E quebrou o carro, danificou o carro de uma outra pessoa, quinta conduta. Aí chegou no trabalho, beleza? Chegou no trabalho, perceba bem o que aconteceu. Ele chegou no trabalho de mau humor, brigou com a colega, xingou a colega, sexta conduta. E no final do expediente, ele já estava tão bolado que ele brigou com outro amigo, pegou uma faca e enfiou nesse amigo, matou o amigo dele. Sétima conduta. Eu tenho 7 condutas do Tício. 7 condutas. Quando pego um cristal, e jogo no chão, pá, o cristal se quebra. Quando o cristal se quebra, eu tenho fragmentos. Beleza? Tranquilo? Eu tenho fragmentos. Eu contei 7 condutas, não contei? Vocês me ajudam. Contei 7 condutas que o Tício praticou. Cristal, peguei, joguei no chão. Fragmentos. Bem, o Tício praticou 7 condutas. Eu vou chamar essas condutas de fragmentos. Perceba bem. Perceba que o direito penal, ele deve criminalizar condutas, que eu chamei agora de fragmentos, que são relevantes. O direito penal tem que trabalhar com isso. Perceba que quando eu começo a criminalizar diversas condutas, né, veja que eu vou ter uma sociedade, né, aí com inflação legislativa, ou seja, com diversas condutas criminalizadas como se fossem, né, criminalizadas com uma roupagem criminosa. Existe um princípio no direito penal que fala, olha, você deve dar uma roupagem criminosa a condutas que são relevantes. Perceba bem, então, que eu tenho 7 condutas. E aí existe um princípio, né? 7 condutas que eu vou chamar de 7 fragmentos. Existe um princípio no direito penal que eu vou chamar de princípio da fragmentariedade. Princípio da fragmentariedade. O que vem a ser o princípio da fragmentariedade?
o princípio da fragmentariedade diz o seguinte: ora, o direito só pode criminalizar condutas consideradas relevantes. Então vamos lá, vem comigo. Primeira conduta, o Tício foi para a boate sem habilitação. Beleza. Eu pergunto, ô Tício, você foi para a boate sem habilitação. Você estava dirigindo de forma normal? Estava. Olha só, ele estava sem habilitação, mas ele estava dirigindo de forma normal. Já que ele estava dirigindo de forma normal, acho que não é o caso de criminalizar essa conduta, não. Sabe quem diz isso? É o que eu vou chamar de política criminal. Entenderam, não? A política criminal, ela estuda as condutas para dizer quais as condutas serão consideradas criminosas. Então, a política criminal olhou para a primeira conduta do Tício e falou: o Tício, ele foi para a boate, né? Perceba, ele não é um cara habilitado, mas ele dirigiu de forma normal. Vamos fazer o seguinte: infração administrativa. Não vamos utilizar o direito penal aí. Beleza? Tranquilo? Então eu já tenho uma conduta, eu já tenho um fragmento que o direito penal falou: aí não, aí direito penal não. Vou resolver com o direito administrativo. O Tício, a segunda conduta, o que ele fez? Ele foi lá para a boate, beleza? E lá na boate, o que aconteceu? Bebeu, tranquilo? Perceba bem que depois ele saiu daquela boate, né? Saiu daquela boate, né? Já ali embriagado, e conduziu o veículo dele. Eu tenho um segundo fragmento, uma segunda conduta, a política criminal. E aí? E esse cara que sai da boate dirigindo um veículo automotor? Olha, há uma potencialidade dele causar a morte de alguém. Isso é muito reprovável. Não vou criminalizar essa conduta. Então, perceba bem, eu começo a criminalizar uma segunda conduta, né? Perceba bem que agora o direito penal entendeu por criminalizar essa conduta. Então, perceba bem, eu tenho agora um segundo fragmento que o direito penal falou: agora eu vou agir. Porque ele achou que esse fragmento é importante. Legal? Aí eu tenho uma terceira conduta, que ele fez a festa na casa dele, à tarde da noite. O direito penal, olha só, artigo 306, isso aí. Festa uma hora dessa? Política criminal, não. Vou fazer o seguinte, né? Essas pessoas que perturbam a coletividade é uma conduta reprovável. Não vou considerar crime, não, mas vou elencar como contravenção penal. Contravenção penal. No outro dia, ele saiu, né, para ir ao trabalho e passou por um sinal, avançou o sinal. Política criminal. Será que é o caso de criminalizar essa conduta, o cara que avança o sinal? Não. Não, deixa com direito administrativo. E aí você tem uma infração, não é isso? Multa de trânsito. Aí ele avançou o sinal e culposamente danificou o carro de outra pessoa. Política criminal. Será que há necessidade de criminalizar esse fragmento, considerando que ele danificou o carro de uma outra pessoa, mas de forma culposa? Não, deixa o direito civil resolver isso. Direito civil, então responsabilidade civil para reparar o dano. Bem, chegou ao trabalho, não é isso? Xingou lá uma colega dele. Aí a política criminal, olha, xingou, mas isso é reprovável. Mas espera aí, vou até considerar crime. Mas perceba bem que só será desencadeado um processo se a vítima desejar. Aí considerou crime, mas veja que deixou aí numa situação de um crime de ação penal privada, não é isso? Mediante requerimento da vítima. E por final, o que o Tício fez? Pegou uma faca e enfiou a faca nesse amigo dele, ceifando a vida da vítima. Aí o direito política criminal, olha só, essa conduta de ceifar a vida é reprovável. Vou criminalizar essa conduta, não é isso? Perceba bem, então, que é considerada crime, né? O homicídio. Então, o que você tem que verificar? A política criminal, ela trabalha assim. Ela trabalha baseada no princípio da fragmentariedade. O direito penal só pode dar uma roupagem criminosa àquela conduta, né, que representa uma lesão ou uma ameaça de lesão ao bem jurídico. Isso eu chamo de princípio da fragmentariedade. O direito penal deve trabalhar nessa forma. Legal? Princípio da fragmentariedade. Pois bem, é assim que deve trabalhar o direito.
Perceba bem que, muito embora você tenha essa concepção que o direito deve, né, criminalizar, dar uma roupagem criminosa a condutas que são relevantes, por exemplo, um homicídio, né, e deixar de criminalizar uma conduta, por exemplo, de avançar um sinal, né, veja que com a evolução da sociedade, né, veja com uma necessidade de se achar que o direito resolve tudo. Nos Estados Unidos, em 1990, se contrapondo a essa concepção, né, se contrapondo a essa concepção do princípio da fragmentariedade, iniciou-se um movimento Lei e Ordem. O movimento Lei e Ordem entendeu o seguinte: não, toda conduta, que vou ficar política criminal, ficar fragmentando, não, toda conduta, né, que eu entenda que venha a desconfortar a sociedade, ela tem que ser considerada crime e esse cara, ele tem que ser punido. O movimento Lei e Ordem, né, cujo lema era tolerância zero. Legal? Bacana? E aí você começa a chegar na pedra de toque, né? Veja que o movimento Lei e Ordem, ele decorre, né, de uma manifestação da sociedade. A sociedade entende o seguinte: olha, não, essa conduta tem que ser crime. É a sociedade dizendo isso. Veja que não há aí a política criminal selecionando os fragmentos. Você não tem a política criminal selecionando os fragmentos, né? A sociedade escolhendo: oh, não, isso aí tem que ser crime, né? E a sociedade faz manifestação e aí entra a mídia, né? Perceba bem, aí você tem a criminalização de diversas condutas que não são relevantes. Beleza? Então, o movimento Lei e Ordem, perceba bem, quando eu tenho a sociedade forçando a criação de normas, eu tenho o que eu vou chamar de populismo penal. Populismo penal. O que é o populismo penal? O populismo penal é aquele direito penal, né? Veja, é aquele direito penal idealizado e produzido pelo povo, sem qualquer estudo de política criminal. O populismo penal, ele decorre do que eu vou chamar também de direito penal midiático. É a mídia fazendo pressão para que o legislador venha, né, criminalizar, né, condutas que até então são irrelevantes. É a mídia dizendo o seguinte: esse negócio do cara ficar... Não, que negócio, caramba, o cara está aí avançando o sinal vermelho. Não, que isso? A sociedade não aguenta mais isso. Não, tem que ser crime, tem que ser crime, tem que ser crime. A sociedade e a mídia fomentando. Então, tenho aí de mãos dadas o populismo penal, né? Veja o direito popular penal vingativo, dando mãos ao direito penal midiático. E quando eu tenho o direito penal midiático, quando eu tenho o direito penal baseado no populismo vingativo, eu começo a afastar um princípio muito importante no direito penal, que é o princípio da fragmentariedade. Eu começo a criminalizar todos os fragmentos. Eu começo a criminalizar, por exemplo, o Tício, que estava conduzindo um veículo automotor sem habilitação, mas que dirigia de forma normal. Eu começo a criminalizar o Tício, eu começo a criminalizar a conduta, por exemplo, né, daquela pessoa. Perceba bem. Vamos lá? Segura aqui. Segura, né? Vou começar... Olha só, não, pô, quebrou o carro do cara, isso tem que ser crime. Nada de resolver isso no âmbito, na órbita civil, não. Vamos, né? Tem que ser crime. E aí eu começo, né, a vilipendiar, a afastar o princípio da fragmentariedade. Eu começo a utilizar o direito penal como instrumento educador da sociedade. E aí eu vou entrar, né, no que a doutrina chama de síndrome de Alice. Eu já falei da síndrome de Alice. O Estado na síndrome de Alice. Por que síndrome de Alice? Alice no País das Maravilhas. É o Estado achando que o direito penal vai resolver tudo. Não é isso? E aí o Estado começa a criar, né, ensejar, e começa a produzir, não é isso? Veja, começa a idealizar o que a doutrina chama de direito penal simbólico. Eu tenho diversas leis que não têm eficácia, ou seja, são símbolos, né? Direito penal simbólico. Então, numa prova discursiva, quando ele falar do princípio da fragmentariedade,
né, você vai dizer, princípio da fragmentariedade, o direito deve se fundar nesse princípio, né? Perceba bem, o direito penal, ele é a última ratio. Ele é a última ratio. Você vai ler ratio, mas você vai falar ratio, né? No princípio da fragmentariedade, o direito é a última ratio. Ou seja, o direito penal é o soldado reserva, o direito penal é o subsidiário. Ele só deve agir quando você não conseguir resolver a coisa pela via administrativa, quando você não conseguir resolver o conflito através de uma composição civil. Aí o direito penal entra. Beleza? Inverter a ordem é você criar o que eu vou chamar de direito penal do pânico. Então perceba bem, direito penal do pânico. Por que pânico? Porque agora você está em pânico. De repente você vai atravessar a rua ali, é crime. Olha o pânico, pelo amor de Deus. Entenderam ou não? Será que se eu avançar o sinal vai ser crime? Caramba, eu estou em pânico. Por quê? Porque o legislador toda hora cria uma lei criminalizando condutas. Eu estou em pânico, o direito penal do pânico. Então, você sempre vai associar o direito penal do pânico, vai sempre associar o direito penal midiático e o populismo penal, populismo vingativo, você sempre vai associar esses três nomes numa prova discursiva, né? Se ele, por exemplo, pedir para falar em relação ao princípio da fragmentariedade, você vai desenhar como deveria ser e vai falar como acontece, né? No outro giro, é isso? E aí você vai trabalhar essa parte, essas concepções que eu falei, beleza? Em face do direito lá do princípio da fragmentariedade. Pois bem, o que você pode trabalhar no que se refere ao princípio da fragmentariedade? O que você poderia falar, né, em relação ao princípio da fragmentariedade? O que estaria ali dando mãos ao princípio da fragmentariedade? Aí você tem que falar, o princípio da fragmentariedade, na verdade, ele se manifesta, né? Olha aí, é uma forma de manifestação do garantismo desenhado por Ferraioli. Não é isso? A garantia de que você somente terá criminalizado as condutas consideradas relevantes, né? E você ainda vai falar, o princípio da fragmentariedade, na verdade, ele homenageia o Estado social. É o Estado social, né? Em face do Estado penal. No Estado penal, né? Eu tenho o que no Estado penal? Eu tenho aquele direito penal do pânico, não é isso? Eu tenho populismo penal, tudo é crime. É o Estado penal, né? Veja que é o Estado resolvendo seus problemas através do direito penal. Entendeu? Então, além disso, você vai dizer o seguinte, que o princípio da fragmentariedade ele é ligado ao direito penal mínimo. Mínimo por quê, professor? Porque, veja bem, o Estado deve escolher os mínimos fragmentos para considerar crime. É isso, direito penal mínimo, a intervenção mínima nas liberdades públicas. Entenderam ou não? Então, de um lado, eu tenho o direito penal mínimo, de mãos dadas com o garantismo penal, né? Garantismo negativo aí do Ferraioli, como desenhou Ferraioli. Eu tenho direito penal mínimo, eu tenho, né, princípio da fragmentariedade, eu tenho direito penal mínimo, eu tenho aí o Estado social, né, se sobrepondo ao Estado penal, beleza? E você ainda pode citar o seguinte, perceba que hoje cresce, né, cresceu um pouco, mas veja que essa teoria ela ela atualmente não consegue se desenvolver mais, tá? Que é a teoria que trabalha com o abolicionismo penal. A ideia dessa teoria é abolir o direito penal. Dizer o seguinte, olha, não, o direito penal não se resolve nada, já conseguiu comprovar, né? Vamos resolver aí através da composição civil, né? Ele chega a esse ponto, né? Bacana? E aí você vai ter uma questão muito interessante. Hoje, né, você tem a visão de Zaffaroni, questionando, inclusive, a função da pena. E aí você fala da teoria agnóstica da pena. A teoria agnóstica da pena a gente vai trabalhar outro dia, mas perceba que a teoria agnóstica da pena, Zaffaroni sustenta o seguinte, olha, esse negócio de pena privativa de liberdade, irmão, esse negócio de pena, você comprova que ressocializa?
Tem estudo científico que ressocializa? Então, para Zaffaroni, inclusive, pena privativa de liberdade deveria sair do meio, deveria deixar de ser um mecanismo de resposta do Estado. Para o Zaffaroni, na teoria agnóstica da pena, ele defende a extinção da pena privativa de liberdade. Agnóstica por quê? Porque não consegue comprovar empiricamente que a pena ela fornece, né, o resultado desejado, como, por exemplo, a ressocialização do agente. Deu para entender esse desenho que eu fiz? Deu para entender quando eu falei do populismo penal? Deu para entender? Tranquilo? Então, pessoal, numa questão de prova, né, quando se falar de populismo penal, você tem que sustentar, né? O populismo penal é aquele direito penal feito pela pressão da população. A população pressionando. Né? A população pressionando, e veja que a mídia ela força isso, que a mídia ela começa a apresentar um estado de pânico, não é isso? Ela começa a apresentar programas direcionados aí, apresentando a mídia trabalhando aqueles programas que você visualiza de noite a violência, não é isso? Ó, aí, ó, tem que criminalizar, já viu isso? Corta pra mim, não é isso? Olha aí, ó, tem que criminalizar isso aí, tá vendo aí? Aí, ó, deve precisando pena, tá precisando, tá vendo? Tem que considerar crime, penas graves. O direito penal midiático influenciando o legislador. E aí, o legislador, ele para dar uma resposta, aí o que o legislador faz? Cria diversas leis sem um fundamento científico. Ou seja, ele cria diversas leis sem aí um fundamento, sustentáculo de política criminal. Qualquer tipo de crime ele deve ser criado através de uma política criminal. O legislador ele não pode se prender, né, a manifestações da sociedade, porque o direito penal é técnico, não é isso? E quando você também trabalhar essa questão do direito, quando você trabalhar essa oposição do princípio da fragmentariedade, você também vai falar, legal? Você também vai falar, aí você vai falar do movimento Lei e Ordem, você vai falar aí, né, do direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo, idealizado lá por Jacob. Na verdade, Jacob pegou essa concepção da Alemanha nazista, porque